Então celebramos hoje o grande São Bento de Núrcia. São Bento, pai dos monges, pai do Ocidente. Por causa dele e dos seus monges é que o Ocidente não ruiu. Pai dos exorcistas. Hoje, diferente do ano passado o padre contou a história dele. Depois, quem quiser, procura na internet, está cheio de padres e a mesma homilia do ano passado também, falando da história de São Bento. Em vez de falar da história, o padre vai comentar alguns ensinamentos de São Bento, que estão na sua regra. A regra de São Bento foi escrita para a vivência dos monges, mas aquilo serve como um tratado espiritual para todos nós. Então, algumas frases de São Bento que o padre vai comentar um pouco. A primeira frase que a gente rezou até na coleta, na oração inicial, está lá na oração inicial, é: nada antepor ao amor de Cristo. Nada antepor ao amor de Cristo. Essa frase, o padre Paulo Ricardo, quem conhece o site, tudo sabe que ele usa como lema do seu apostolado. Nada antepor ao amor de Cristo, no fundo, é a frase que dá início a toda a espiritualidade franciscana, beneditina, mas bíblica também. No fundo, vai ser o que vamos ver até no Evangelho de domingo. Nada antepor ao amor de Cristo é colocar Deus em primeiro lugar, é viver o primeiro mandamento. Nada concorrer com Deus no nosso coração. As pessoas e as coisas, elas devem ser olhadas como um bem que Deus nos dá, mas nunca podem concorrer com Deus. O primeiro mandamento não é amar a família acima de tudo, não é amar o próximo. Amar o próximo é consequência do primeiro, como a gente vai ver no domingo agora. O primeiro é amar a Deus. Amando a Deus, por consequência, todas as coisas vão se encaixando, vai se colocar no devido lugar. Santo Inácio, que também nós vamos celebrar ainda esse mês, no final do mês, ele vai dizer que quando a gente cai num pecado, quando a gente ama algo que não é Deus, quando algo disputa com Deus no nosso coração, a gente se torna um idólatra. Há uma adoração que não é devida a Deus. Deus concorre no coração da pessoa. Então, a primeira frase de São Bento que ele deixa para os seus filhos é: nada pode antepor ao amor de Cristo na nossa vida. Daqui você pode tirar, por exemplo, as pessoas que, quando tem uma dificuldade, vão embora da igreja, quando questionam a Deus, quando começam a trabalhar demais e aí não tem tempo para Deus, porque precisam ganhar dinheiro, quando precisam estudar e daí também não tem tempo a Deus, quando começam um relacionamento e daí também some. Veja que de modo indireto as pessoas não vão percebendo, mas a hora que vê, daqui a pouco está dominando as ações da pessoa. Esses dias, num dos atendimentos, o padre falou de um casal que, olhando a história deles, eles têm todo um histórico que mostra que o casamento anterior de uma das partes é nulo. Do jeito que foi, tudo, o padre não vai entrar aqui, né? Mas a pessoa não se interessou. Em 10 anos, já orientado, já sabendo que se ele fosse atrás dava a nulidade do casamento, a pessoa não se importou. No fundo, são 10 anos que ela não se importou em querer comungar, porque é isso que está por trás. Então veja, que amor é esse a Jesus Cristo, que eu não me importo em ficar sem comungar, colocando um relacionamento, seja segunda união, ou um namoro, ou um relacionamento que me leva a um pecado, um trabalho,
alguma coisa que me impede, de fato, de comungar, de viver em Deus. Que modo que é esse de amar a Deus em que há disputa no coração? Segunda frase de São Bento: agora, pois, ergamo-nos. A Escritura nos desperta, dizendo: esta hora de levantar-se do sono. Veja, como você sabe, o monge, ele vive numa vida diferente da vida do padre diocesano. O padre diocesano, ele tem a sua pastoral, ele trabalha em função da missa, da confissão e das pastorais, do atendimento do povo. Os monges, eles vivem em espírito de clausura, fechados, né? E em espírito de oração. Por isso o ritmo dos monges na oração é diferente do padre diocesano, apesar que temos coisas em comuns, que a gente tem que rezar de manhã, rezar no entardecer, rezar à noite. Mas, por exemplo, as ordens beneditinas acordam de madrugada para rezar, para fazer o ofício divino, para fazer as laudes. E como é específico deles ali ficar na clausura rezando, por muitas vezes aquilo se faz de modo solene, cantado. Daqui que vem também o canto gregoriano. Por conta desse tempo que eles têm para rezar. Mas só que veja, que o despertar deles é sempre de madrugada. Para que já comece o dia louvando a Deus e se colocando em oração diante de Deus, um silêncio, e numa vida de oração verdadeiramente contemplativa. Uma das coisas que vai acontecer com os monges, como o padre falou, São Bento e o povo dele vai salvar o Ocidente. Quando o Império Romano cai, o Império do Ocidente cai, o Romano do Ocidente cai, invadem os bárbaros. E os bárbaros não é uma nação única, são vários povos. E a palavra já dá para você entender, bárbaros, eles não tinham estudo, eles não se preocupavam com escultura, com pintura, com escritura, com nada. Então eles vinham devastando tudo, arrebentando com tudo. Coube aos filhos de São Bento guardar esse tesouro. Então eles rezavam de madrugada, terminada a oração, fazia a sua alimentação, tal coisa, e depois muitos deles ficavam restaurando obras, tanto escritas quanto de escultura, de coisa. Por exemplo, havia aquilo que se chamava monges copistas. Não tinha impressora. Como é que se tinha a Bíblia? Se tinha, as poucas que se tinha, era copiando, palavra por palavra. Quem que copiava? O povão? Não, os monges. Então veja que eles acordavam em espírito de oração e em espírito de escritura. É um ofício, mas ao mesmo tempo é uma indicação espiritual do jeito que a gente deve viver. Que o nosso sono seja de fato um sono que nos restabeleça e não apazigue a nossa canseira, mas que de fato nos restabeleça de uma forma bem, para que a gente possa fazer o ofício de Deus com prontidão, desde o amanhecer, e com a escritura na ponta da língua. Pensa assim, um monge ficava a vida inteira copiando o texto. O fato de ele copiar fazia com que eles decorassem os textos, sabiam de cor os textos. De forma que é um ensinamento para nós, viver nesse espírito de prontidão, de acordar, a hora que você acordar, conforme o seu dia, você já acordar e a primeira coisa que você fazer é rezar para Deus, consagrar o seu dia a Deus e ter a escritura na ponta da língua. Qual é a passagem que eu quero viver hoje? Aqui vai a dica para nós. A gente não é monge, a gente não tem esse tempo todo que eles tinham, por exemplo, de fazer a Lexio Divina. A Lexio Divina também nasce deles, a leitura orante da Bíblia. Não é simplesmente uma leitura intelectual ou teológica, mas a leitura orante da Bíblia.
Todo mundo pode fazer, de uma forma simples. Você pegar o Evangelho do dia, por exemplo, 5 minutos, você vai lá e... O que o texto está falando? O que é para mim hoje? Qual é o versículo que eu vou repetir o dia todo? Toda hora que eu ler esse versículo, toda hora que eu passar algo, hoje eu vou lembrar desse versículo. Por exemplo, hoje no Evangelho, viu que Jesus fala? O mundo vos odiará. Então, durante o dia, você lembra, a pessoa está com raiva porque eu estou rezando, está com raiva porque eu estou indo na missa. É o Evangelho de hoje. Qual que é a novidade? A pessoa está incomodada porque eu estou na sexta-feira na missa. Meu marido, meu filho, não sei quem. Você traz, então, a oração e a Bíblia para o seu dia a dia, na sua realidade de família. Terceira frase, é uma frase que o padre usa muito, que o padre gosta muito também de São Bento. Mas olha que coisa. Ele escreve os graus de humildade. Como que a gente pode reconhecer de fato uma pessoa humilde? São 12 passos. Mas o primeiro passo é algo que o padre sempre fala. E que resume todos os outros. A pessoa humilde é aquela que é obediente. É na hora da obediência que você vê se a pessoa é de fato humilde. E aqui, a gente tem que ver o crescimento de virtude. Porque às vezes a pessoa pode obedecer. Já há um princípio de virtude lá. Mas ela obedece reclamando. Então essa humildade ainda não está perfeita. Ela obedece, mas é porque quem está mandando ela, por exemplo, é o bispo, é o padre, é o seu pai. Ela está indo na questão da autoridade. Já é um princípio de humildade, mas ainda não é perfeito. Ela não está fazendo ainda com alegria ou com espírito livre. Agora, pior ainda, quando a pessoa, quando corrigida, quando se manda fazer alguma coisa, a pessoa fica murmurando, reclamando, questionando, fica falando mal da pessoa que mandou, ou não faz. A humildade não é falar manso, a humildade não é ter cara de vitral de Santa Teresinha. A humildade começa na obediência, sem obediência não tem humildade. Quem manda erra, quem obedece não erra. Quarta frase, a ociosidade é inimiga da alma. Isso também, Portanto, irmãos, vai dizer São Bento, devem ser empregados em trabalho manual em certos momentos e em outras a leitura devota. Ociosidade é diferente de descanso. Aqui já é a frase do padre, aqui é o Padre Né já falando. Ociosidade é diferente de descanso. Descanso é oração. Descanso, você precisa descansar para estar bem, para fazer suas coisas bem, para tratar as pessoas bem. Na vida espiritual você precisa perceber limites do seu corpo, não só da sua alma, mas do seu corpo. Por exemplo, muita gente fica irritada quando não come, né, Padre Neia? Outros ficam irritados quando não dorme direito. Outro quando não sai as coisas certas, quando sai do controle. Você precisa perceber o que te irrita e fugir dessas situações para que você não desconte nas pessoas. Então, por exemplo, vai lá e fez um baita de um jejum, das 3 da manhã até as 3 da madrugada do outro dia sem comer, mas ficou com a espora tinindo. Todo mundo que vem, ele regaça. Não compensa, gente. Não compensa, é melhor comer e não ficar destratando as pessoas. Aí tem sentido. Mas o sentido verdadeiro é, hoje eu estou de jejum, eu sei que eu estou com a espora curta, então eu tenho que me dominar. Aí você vai vencendo. Da mesma forma, a questão do descanso. Por muitas vezes as pessoas hoje nesse tempo que o nosso descanso
a coisa mais valorosa para o mundo hoje é a sua atenção. É a sua atenção. Tem uma frase de um documentário da Netflix que fala assim, ó: quando você está na internet e não está pagando aquilo que você está vendo, está fazendo, é sinal que o produto é você. A sua atenção é o produto. Você é bombardeado toda hora por atenção. Então, por exemplo, as empresas já perceberam isso, Instagram, Facebook. Você entra para ver um tênis, por exemplo, no Mercado Livre, não sei na onde aí, você vai ser bombardeado toda hora com tênis, com promoção de tênis, com isso aqui, aquilo lá. É a sua atenção. Você coloca no YouTube lá, coloca lá, Real Madrid, não sei quem, vai aparecer um monte de vídeo depois para você. É a sua atenção. Você coloca lá galinha pintadinha, vai aparecer. É assim que funciona. O mundo quer ocupar o nosso tempo de descanso. Então, pode parecer que eu, por exemplo, assistindo a televisão, assistindo a internet, lá, um seriado, pode muitas vezes parecer que eu estou descansando, mas não, eu estou sendo consumido. Quantas pessoas, como o padre falou, que varam à noite numa maratona de série, de filme, de YouTube, de bagunça, de dança, de ir numa balada, de tal e coisa, e depois no outro dia, lógico, quem que tem força para trabalhar, para estar bem disposto, para rezar bem? Não tem, o corpo não aguenta. Então o descanso deve ser sagrado. E aí você tem que ver a maquininha do seu corpo, como é que funciona, isso é humildade. Uns vão precisar dormir muito, outros vão dormir menos. Mas eu não posso trocar descanso por ficar ocioso. Muito dessas coisas que a gente fica lá fritando a cabeça é ociosidade. Tem problema assistir um filme? Não tem. Mas saiba limitar isso para não atrapalhar aquilo que é importante na sua vida. Como o padre falou do jejum. É importante que você faça jejum. Mas você não pode gastar a sua paciência por causa do jejum. Tratar mal as pessoas, como o padre falou, a mesma coisa aí. Se é o esporte, se é a musculação, a academia que você vai, se é assistir futebol, não pode transformar em ócio, mas um momento de descanso, um passeio, qualquer coisinha já pode adulterar a função das coisas. De novo, nós vivemos hoje numa sociedade que quer sua atenção e que fez do entretenimento uma idolatria. Pega no domingo. Você acha que na cidade de Itu, por exemplo, tem mais pessoas no domingo no shopping ou nas igrejas? Na televisão ou nas igrejas? No churrasco ou nas igrejas? Ócio é diferente de descanso. Por muitas vezes você vem na igreja com o seu corpo cansado. Aí você comunga, você participa da missa, às vezes a missa é longa, e você sai bem. Você descansou de verdade. Outra coisa que nos dá descanso, fazer o que a gente tem que fazer. Não ficar enrolando, não fazer pela metade. Quando você faz o que é seu dever, bem feito, o fato de cumprir aquela meta já vai te dar descanso, já vai te dar paz. O fato de não fazer como deve, de deixar para depois, de não resolver, traz um coração inquieto. Isso não descansa a gente. Como que vai ser? O que vai fazer? Amanhã eu vou ter que consertar isso. Por que eu não fiz isso hoje? Por que... Quando você não vem na missa, aí chega domingo à tarde, assim, eu estou com preguiça, acho que eu não vou, depois eu confesso. Passa o horário da missa, você fala assim, por que eu não fui? Percebe? Faz o que tem que fazer, que vai dar paz. Outro ensinamento. Confesse todo dia a Deus na sua oração, com lágrimas e gemidos, as faltas passadas, e emende-se.
Veja, o que ele está falando aqui não é da confissão dos pecados, que você tem que confessar com frequência sacramentalmente. Ele está falando aqui do exame de consciência que você tem que fazer. Toda noite você tem que chegar e antes de fato, fechar seus olhos, repassar o seu dia. E pensar, quem que eu machuquei hoje? Como que eu vacilei? Quais as horas que eu não honrei a Deus, não coloquei Deus em primeiro lugar? Outro dia mesmo, eu fazendo o exame, eu vi que eu tinha até sido grosso com um padre, numa reunião nossa. Eu falei, padre, olha, acho que eu exagerei, peço desculpa. Se eu não tivesse feito o exame, aquilo tinha passado. Entende? Fica na poeira. E por muitas vezes aquela pessoa pode se sentir magoada, a pessoa pode também não querer falar mais comigo, pode não sei o quê. Não, padre, fica em paz, está tudo bem, não sei o quê, papapá. Faz o exame todo dia e se emende, porque não adianta também fazer o exame e não se emendar. Fica igual o marido, eu vou mudar, mas nunca que muda, não adianta. Faz o exame, você começa a perceber as coisas, começa a perceber onde tem vacilado. Amanhã, na hora que pintar essa oportunidade de fazer de novo, você vai lembrar, olha, mas eu estou fazendo isso direto. Santo Inácio de novo, Santo Inácio é outro mestre disso, né? Santo Inácio vai dizer que o certo era a gente marcar, fazer tipo uma tabela, para você, por exemplo, durante o mês ver que vacilei na mentira, foi a coisa que eu mais vacilei esse mês, vacilei na grosseria, vacilei na preguiça, na sexualidade, qual que é o ponto que eu preciso acertar? O demônio tem isso, o demônio sabe, ele tem a sua planilha do Excel certinha lá, sabe a sua fraqueza, sabe aonde você se dá bem, sabe os pecados frequentes. Qualquer livro de espiritualidade, Imitação de Cristo, a prática do amor a Jesus Cristo, vai começar com o seguinte capítulo: conheça as suas fraquezas. Para isso, exame de consciência. Antes de dormir, gente, 2 minutos, 3 minutos você faz o exame. Tem umas coisas que já vai aparecer ali já de cara já. Olha, eu pequei nisso porque eu fui brincar com isso. Porque eu fui procurar fogo aqui. Outro ensinamento: nunca se afastar da lembrança de Deus. Santa Teresa fala disso também. A gente precisa trazer Jesus para perto. O que significa isso? Você não pode tratar Jesus, Deus, Jesus, como um amigo invisível, como alguém que está distante lá no céu. Você tem que lembrar que Ele está do seu lado, a todo momento, aonde você for, não é só na igreja, aonde você for, Jesus vai com você. Tem lugares que não dá para você falar assim, Jesus espera na porta, que agora eu vou pecar. Você tem que trazer Ele para perto. Você tem que perceber aquilo que os santos falavam, que foi distorcido, que é assim: Ele é onisciente, Ele visualiza tudo aquilo que eu faço, mas a distorção foi, Ele visualiza para me punir. Não é isso. Ele me visualiza porque Ele sabe de tudo. Então tudo aquilo que está acontecendo na minha vida, internamente ou exteriormente, Ele sabe, Ele está presente. E você não pode se esquecer da lembrança de Deus do seu lado. Você vai dirigir, vai trabalhar, vai na missa, vai num evento, vai num futebol, Ele está lá. Quando você está falando com alguém, você está falando mal de alguém, está falando lá no zap, você está achando que ninguém está vendo, Deus está vendo. Traga a presença dele real. Trazendo essa presença real, você começa a se acostumar a conversar com ele de fato.
Não aquelas frases que a gente fala feito interjeição, sabe? Ah, Nossa Senhora, ah, Jesus. Essas frases vêm disso, mas hoje no nosso coração elas se tornaram muito mais interjeições do que de fato um conversar com Jesus. Então, por exemplo, Jesus, olha, hoje eu tenho que ir no hospital lá, ajude a eu ter força, eu ter paciência. Jesus, olha, tem aquela pessoa difícil no meu trabalho. Jesus, obrigado por esse alimento. Ele é um amigo, ele está próximo, ele não está distante, mas a gente trata ele de modo distante. Então o instrumento fala, traga sempre a lembrança de Deus, de Cristo, para perto, para as coisas cotidianas, para aquilo que você vai fazer, principalmente aquilo que você já tem habilidade. Porque assim, quando eu não rezo para fazer as coisas que eu já sei fazer, é sinal de soberba minha. O padre sempre fala disso. Já reparou quando a pessoa tira a carta? Quando ela tira a carta, ela está cheia de medo. Então ela vai dirigir, vai aqui no posto, aqui, ó, da igreja para o posto. O cara reza uma dezena. Ah, Jesus me proteja, não sei o quê, não sei o quê. Conforme a pessoa vai pegando as manhas, ele vai deixando de rezar, porque ele começa a confiar nele, na habilidade nele. Mas quem que garante que o cara não vai passar mal na hora de dirigir, que não vai vir um louco na contramão, que você mesmo não vai fazer burrada na hora de dirigir, porque o Ayrton Senna era um piloto aí que deu, entende? É um perigo quando a gente começa a dominar as coisas. Pode ver, quem que é o cara que se quebra no skate? Não é o cara que sobe no skate e anda normalzinho, é o cara que quer fazer manobra, quer fazer não sei o quê, já começa a querer inventar coisa. É assim conosco, a gente começa a se achar. Nessas coisas pequenas, a gente tem que lembrar e pedir para tudo. Para cozinhar, para ir para o trabalho, para dirigir, ele está perto, chama ele para perto. Outro ensinamento, prefira o silêncio à palavra, mas se for necessário falar, seja com caridade e breve. Vixe Maria, hein? A gente tem, assim, de novo, você rezar, por exemplo, a ladainha da humildade, você vai ver, lá aparece. A gente tem uma ânsia, um desejo de falar, de dar opinião, de dar a última palavra, de mostrar que sabe, de ficar, sabe? Por muitas vezes eu vejo os paroquianos, tem hora que parece jardim de infância, sabe? Sabe quando está na escola, aí uma criança pega e a professora passa e vê o desenho, a professora fala assim, nossa, que bonito. Aí a outra criança fala, ai tia, ó meu. Aí vem a outra, ó meu, sabe? Fica todo mundo... Aí na paróquia é assim, sabe? Padre, eu fiz isso. Aí vem o outro, padre, eu fiz isso. Parece uma disputa. Uma disputa infantil, sabe? De quem fez mais, quem faz mais bonito, quem isso. Eu quero falar dos meus feitos, quero contar tudo aquilo que eu fiz. Às vezes, por muitas vezes, esse querer falar, eu não escuto as pessoas, não escuto o que elas falam. Não escuto a virtude dela, eu não percebo a virtude dela, eu quero falar de mim. Falta de humildade de novo. Deixa as pessoas falarem. Eu sempre falo isso, seminarista, eu lembro que eu falava muito para um padre que me cansou, me deu muita dor de cabeça. Deixa seu ministério falar. Você não precisa de defensor, de advogado, de ficar se defendendo, mas se você, de fato, viver o seu ministério, ele vai falar, o povo vai te defender. O povo vai ver o que você está fazendo, Deus vai ver o que você está fazendo. Você não precisa ficar, sabe, argumentando lá com o marido, com o filho, e falando o que você faz, que acorda de madrugada, que lava a louça, que não sei o quê, que papapá. Deixa a sua vida falar. Não queira dar a última palavra em tudo, dar de sabichão. Não queira ficar assim, aquela pessoa, sabe, que, porque eu estou na igreja faz 20 anos. Eu estudei não sei na onde, eu fiz isso, fiz aquilo outro, ou desprezar o que os outros faz, sabe? Tipo assim,
Ah, já fiz muito disso aí, o que você está fazendo aí? Eu já fiz muito, eu já passei dessa fase. Meu, que soberba é essa, gente? Às vezes eu tenho bronca de alguns padres, principalmente quando o padre é meio velhão, assim, ele está meio cansadão, ele fala assim, já fiz muito isso aí, não deu certo, não sei o quê. Sabe, parece assim, como eu já fiz muito, eu estou liberado. Nós, como padres, só vamos estar liberados quando a gente morrer. Só quando a gente morrer que a gente vai poder falar, já fiz muito, e olha lá ainda. Mas às vezes a gente é assim também. Deixa a sua vida falar. Não precisa ficar toda hora escrevendo, toda hora não precisa nunca ficar escrevendo textão na internet. Porque o Trump taxou aí 50%, porque o Lula, porque o Bolsonaro, vai lá e eu escrevi um textão. Meu irmão, minha irmã, o que vai mudar na economia mundial a sua opinião? Porque a Copa do Mundo tem que ser assim, eu escrevo textão, escrevo não sei o quê. É lógico que tem que ter opinião, mas veja, nós vivemos uma sociedade em que formou, principalmente as faculdades, num negócio que chama Escola de Frankfurt, que na cabeça dessa escola, o ser inteligente é ser crítico. Então, eu nasci para criticar, sabe? Eu critico tudo. Então, vamos usar Raul Seixas, que fala isso, é o padre citando Raul Seixas. Eu estou aqui para criticar, eu vim para criticar, então eu critico tudo, e eu acho que criticar é ser inteligente. Não é. É muito mais fácil você questionar, criticar, do que você responder. Não é assim quando você está debatendo com um protestante, o cara pega e fala assim, viu, mas por que vocês adoram Nossa Senhora? Olha, é uma frase. Para você responder, você tem que montar um argumento, ele não deixa você montar. Então veja, por que eu tenho que ficar criticando tudo, dando opinião em tudo, falando de tudo? O que eu sei dos meandros das coisas? Olha que satânico o que está acontecendo dentro da igreja, com esse negócio de muita gente achando e falando na internet, falando por todo canto aí, que o Concílio Vaticano II não vale, que é um concílio de protestante, que a missa celebrada como a gente celebra não vale. De onde o cara tirou isso? De um youtuber, de um textinho que ele leu na internet, de alguém que falou para ele de um padre que fez um abuso na liturgia. Ele estava lá? Ele já leu a Bíblia? Já leu o catecismo? Ele sabe da liturgia? Qual é o direito que dá dele falar que uma missa é falsa ou não? Toma cuidado com o que você está assistindo aí, viu? Tem muita coisa que parece católica, mas não é. É protestante que fala latim. Olha só, como que é católico um negócio que fala mal do Vaticano II, do concílio, fala mal do catecismo, fala mal do Papa, fala mal da missa. Esse negócio é católico? Mas tem muita gente achando que ser católico é isso, é criticar a missa nova, é criticar. Vem falar comigo disso. Vem falar comigo disso. Não vou nem entrar nas piabas. A pessoa, sabe, escuta um jargãozinho aí de um moleque, de alguém que soberbo, de alguém, e acha que pode corrigir a igreja, que pode dar opinião em tudo. Gente, mesmo que você não entenda os meandros da liturgia, por exemplo, como você é católico, a aceitação sua já basta para Deus. Você está aqui e aceitar o que é o rito e para que o rito, outro dia o padre fala, para Deus já satisfaz o coração dele. Tem gente tratando o rito até mesmo de fórmula mágica. Como que pode um leigo, vamos supor na Cidade Nova, olha onde nós está, gente, quem que é gente na fila do pão diante do mundo, da igreja? Um leigo na Cidade Nova julgar um papa? Como que vai ser isso no dia do juízo? Eu acho que o papa está errado, eu acho que essa missa é inválida. Tem gente que saiu da nossa paróquia para ir nesses lugares aí que fala que a missa nossa é inválida.
E olha, 2 minutos de loucura. Vocês sabem como os 3 padres aqui celebram. Não tem abuso, a gente celebra o que está lá. Ainda que fosse, mas não é. Ainda que fosse 3 padres doidos, não justifica. Por que eu tenho que falar tudo sobre o mundo, sobre a política, sobre a família? Tudo tem que dar opinião, tudo. Silencia. Deixa a vida de santidade falar. Prefiro o silêncio à palavra, mas se for necessário falar, seja com caridade, de modo breve, para não escorregar na fala. Penúltima. Que o monge fuja das sugestões do maligno, lançando-as ao coração de Cristo com a oração. Aqui, essa frase está num contexto belíssimo. Essa frase, ele está comentando um salmo que fala assim: quando seus filhos tomarem você de assombro e começarem a te importunar, colocando em risco a sua salvação, olha que salmo, toma cuidado, por isso que tem que ter a igreja para interpretar, gente. Você pega essas crianças, esses filhinhos, e malha a cabeça delas na rocha. Está vendo? Pega seu filho, a hora que ele estiver importunando, pega a cabeça dele e bate na... É isso que é para fazer? Não é, tem um contexto. O Salmo está falando dos filhinhos que são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos. São Bento está falando assim, ó, que o monge fuja das sugestões, dos pensamentos do maligno, lançando eles no coração, na pedra que é Cristo. O maior exorcista da sua vida se chama você. É você que é capaz de fechar ou abrir a porta passando o inimigo aí na sua cabeça, é aí que ele age. Com pensamento destrutivo, com pensamento ansioso, com pensamento que não vai dar certo, com pensamento de soberba, com um monte de filhinhos que você tem que jogar na rocha, que é Jesus. Você tem que esmagar esse pensamento na rocha, para de dialogar com o diabo. Esse é o princípio de um exorcismo. Não adianta nada, vem para o exorcista e o cara não para de conversar com o diabo, não vai adiantar. O maior exorcista da sua vida é você. Padre, eu não sei o que tem, minha vida está travada, nada dá certo. Acho que é o demônio, fizeram macumba para mim, fizeram satanismo para mim, fizeram isso, fizeram aquilo outro. Meu irmão, você não comunga? Você não acredita na comunhão? O que tem lá fora que é mais forte que a comunhão? Você está dando força a esses pensamentos. Você está dando força a esses filhinhos do diabo na sua cabeça. Para de ficar conversando com o diabo. Perceba que nem tudo, aquilo que eu sempre falo, nem tudo que você escuta aí no seu coração, na sua cabeça, é voz sua. Por muitas vezes é ele se passando por você. Policia esses pensamentos. É por isso, e aqui que entra, olha só que coisa, hein? Por mais incrível que pareça, a frase mais famosa de São Bento, e a que é a mais exorcista delas. Ora e labora. O maior exorcismo da sua vida é você mesmo. Reza e trabalha. Por quê? Não dá tempo de pensar bobagem. Não dá tempo, gente. Gente, sempre teve depressão, ansiedade, essas doenças psíquicas. Sempre teve. Mas você reparou que agora tem um boom? Mas os nossos pais, nossos avós, na roça, não dava tempo disso. Dava. É filho para cuidar, gente. Não é? Não dá tempo de ficar pensando bobagem. Ah, meu cabelo é assim. A menina em crise, meu seio não cresce.
O cara, porque eu não arrumo ninguém, porque eu não consigo comprar um carro, não dava tempo. Tem que criar seus filhos, não dava tempo de pensar em bobagem. Hoje o padre estava vendo, né? O Cristiano Ronaldo é o 11º filho. O Tim Maia, sabe o Tim Maia, cantor? 18º filho. 18 filhos para o casal, que já dava tempo de ficar pensando como que vai ser a minha chapinha, como que vai ser, a pessoa falou mal de mim no Instagram, não dava tempo, gente. Ora e labora, reza e trabalha, não vai dar tempo de você pensar em bobagem. Aquilo que o padre falou do ócio, o ócio vai criando e vai formando imaginário. Aquilo que o padre falou, você vai lá, altas horas da noite, assistindo lá seriados, assistindo aquelas coisas, de repente é um seriado que fala de suicídio, é um seriado que fala de promiscuidade, aquilo vai formando o seu imaginário, e aí o que acontece com os seus filhinhos, com os seus pensamentos? Começa a brotar um monte de coisa. A pessoa que está viciada na pornografia, ele não consegue olhar sem desejo para as pessoas. Para uma mulher, para uma pessoa, não consegue. Um outro santo da igreja, São João Crisóstomo, vai falar assim, que o monge tem que ser capaz de olhar uma mulher nua, achar ela bonita e não ter desejo. Para chegar nisso, o cara tem que estar num naipe. Mas a gente vê as pessoas na rua, já começa a pensar bobagem. Por quê? Porque os filhinhos aqui já dominaram. Eu fico pensando o que o outro está pensando. Aquela pessoa não gosta de mim, ela olha torta para mim, a pessoa é vesga, gente. Mas os filhinhos aqui colocou que ela está olhando torto para você. Quantas vezes acontece isso? Quanta fumaça. Mas e se acontecer isso, acontecer aquilo outro? Você é o maior exorcista da sua vida. Esmaga esses pensamentos na rocha que é o coração de Jesus. Trabalha e ora. Enche o seu tempo, enche o seu dia. Se canse. Leitura bíblica, leitura espiritual, coisas boas. Saiba descansar, saiba aproveitar, passear, enfim. Última frase. O monge deve sempre ter diante dos olhos a própria morte, e a morte breve, para que vigiando não perca a eternidade. A morte é algo que é escondido no mundo hoje, ela está escondida. Essa questão da plástica, da turma fazer plástica, de buscar botox, o negócio lá de, arborização, harmonização, tudo isso no fundo, quer ver outra coisa? É a questão da reencarnação, tudo isso no fundo é medo da morte. Tudo isso é meios de esconder a própria morte, é esconder que eu estou morrendo, então eu puxo, eu estico, eu acho que eu vou ser eterno, eu acho que eu vou reencarnar, eu acho que tudo isso é mentira do diabo. Porque um católico, verdade, sabe que ele vai morrer e que essa morte pode acontecer agora. Na internet tem um vídeo de um frei, procura para você ver. Ele está pregando no congresso italiano. Ele está pregando no congresso, dá um negócio nele, ele fala assim, obrigado, Senhor. E pá. Que Deus me dê a graça de falar isso. Sabe? Aqui é um segredo, hein? Eu rezo para morrer na missa. Então qualquer dia, se vocês verem eu caído aqui, deixa estribuchar, hein? Aliás, porque também os acordos não vou nem conseguir levantar, vai ter que chamar um trator. Mas veja, todos os santos falam isso, o memento mortis. Você tem que colocar diante de si a sua morte. E se sua morte for agora, você está pronto? A gente acha que vai durar. A gente acha que vai viver 100 anos. Vai vendo quanta gente que já foi e tinha mais saúde que você. Lembra na pandemia? Quanta gente aí
Sabe? Lembra aquele vai para casa, velho, lembra? Vai para casa, velho. Quantos velhinhos aí que pegou Covid e você falou, não vai aguentar, tá aí, ó. E quanto nego fortão aí, novo, foi. Quem que sabe? Um vai criança, outro vai jovem, outro vai idoso, outro, quem que sabe? A única coisa que tem que saber é estar pronto. Não pode ser para depois. O evangelho dessa semana toda, desde domingo, é Jesus falando que ele tem pressa. O reino de Deus está próximo. Por que está próximo? Porque sua vida está passando, está próximo. Seu encontro com Jesus está próximo, gente. Se você durar 100 anos a mais, o que é 100 anos para Deus? Seu encontro está próximo. Até quando você vai ficar enrolando, então, para converter de verdade? Até quando você vai enrolar para criar vergonha na cara e rezar todo dia? Até quando vai isso? Até quando você vai enrolar para deixar esse pecado aí de bebida, de droga, de pornografia, de falar mal do outro? Até quando que vai? Até quando que vai? Você não tem mais o ontem. Você não tem mais o tempo de quando começou essa homilia. É para ontem, gente. Então você precisa perceber, a qualquer hora Deus vai me chamar, e a única coisa que eu tenho que estar é pronto. Viver na graça, a primeira coisa de tudo é isso. Vacilou, fez um pecado grave, vai confessar. Estou enrolado, não estou casado na igreja, vou acertar isso aí. Está faltando um sacramento, está faltando crisma, vou acertar isso aí. Posso ir atrás da nulidade, vou atrás. Ah, padre, mas demora. Vai demorar 2, 3 anos, não sei o que, para sair a nulidade. O que demora é o inferno, que você nunca sai de lá. Como eu falei desse caso aí, que eu falei do casal no início, 10 anos que estão enrolando. Se na primeira vez que eles tivessem entrado com o processo, 2, 3 anos sai agora a nulidade. 7 anos, eles já estavam comungando, há 7 anos atrás. Vamos deixando para depois, a hora que der. Quanta gente que está assim, padre, que amaziou, e aí viveu aquele tempão sem se casar, porque disse que não tinha dinheiro. Aquilo que eu falei, qual é o amor à Eucaristia? E se morre assim, gente? Deus tem pressa, e você precisa ficar atento, que você não sabe quanto que tem, quanto tempo você tem. Você lembra da parábola? O homem trabalhou, estocou seus bens, foi descansar, agora eu estou de boa. O que Jesus fala? Louco, hoje mesmo vou prestar conta, você vai prestar conta da sua vida. Não dá mais. Não dá mais, você sabe o que tem que fazer. Tem uma coisa que está enrolando aí para fazer. É para ontem. Acertar a sua vida de oração, acertar a vida sacramental, a vida da graça, é para ontem. Acerta isso aí. Canos oferendas.